Faz sentido ou não celebrar o 25 de novembro? O 25 de novembro de 1975, o dia em que Portugal evitou a Guerra Civil. Muito bem, um resumo só para quem não sabe nada do que se está aqui a falar. Depois do 25 de Abril, não havia ainda estabilidade, não havia um governo, não havia, as elites não se entendiam sobre quem é que devia governar e como. E os militares ainda detinham bastante poder e controlavam bastantes pontos de poder, mas mesmo entre os militares também não havia união. E basicamente o que é que acontece? Ninguém se entende, as comandas não se entendem, havia quem pedisse eleições, havia quem dissesse que se calhar os militares é que deviam continuar no poder até as coisas estabilizarem. Havia ainda receios de mais violência, até de uma invasão através de Espanha naquela altura. Havia muita instabilidade, muita incerteza, principalmente. Mas como é que isto tudo se deu? A história oficial é que hoje vamos sempre falar e ouvir falar do 25 de novembro, porque até foi uma coisa que a Iniciativa Liberal e o Chega trouxeram para o debate, a perguntar se faz sentido comemorar o 25 de novembro. Porque, pelo menos para mim, na escola, eu nunca ouvi falar do 25 de novembro. Só ouvi falar do 25 de abril. E tudo o que eu sei do 25 de novembro foi através de fontes não escolares. E o que vocês vão ver na comunicação social é o seguinte: as perguntas vão ser sempre: comemora-se ou não se comemora o 25 de novembro? É mais importante o 25 de abril ou o 25 de novembro? Afinal, o que é o 25 de novembro? Porque muitos nem sequer ouviram falar. E há muitos mistérios sobre o que é que aconteceu. Mas aqui a questão interessante é que estamos a questionar e a fazer um revisionismo histórico dos verdadeiros eventos da Revolução. Ou seja, o 25 de Abril e o 25 de Novembro foi logo no mesmo ano, depois daquilo que se chama o Verão Quente, junho, julho e agosto do mesmo ano, do 25 de Abril, em que havia muitas movimentações políticas, muitas coisas aconteceram nos bastidores e é por isso que há uma cortina de fumo e é por isso que também não interessa ao governo atual e ao sistema que as pessoas questionem o que é que foi o 25 de Novembro e se lembrem só do 25 de Abril como se fosse o início e o fim daquilo que nós vivemos hoje. Pronto, como vocês veem aqui, temos o observador a perguntar se estivemos perto da ditadura. Ou seja, se passámos de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda comunista. E até o próprio Chega diz que hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos. Pronto, e aqui chegamos à minha questão principal, que é: deve o Chega celebrar o 25 de novembro como faz? Será que faz sentido? Eu vou guardar a minha opinião para o fim. Então diz Ventura que o país recuperou a liberdade e evitou cair na tirania. Hoje é dia de rosas brancas e não vermelhas. Ou seja, o Chega está a exaltar o 25 de novembro e a tentar menorizar o 25 de abril. Isto não é mentira. Pronto, se realmente o 25 de novembro não tivesse acontecido, o mais provável, ou havia uma ameaça real, que Portugal se pudesse tornar um satélite soviético. Vamos a ver o que é que o líder do Chega tem a dizer. Pelo PCP nós nunca teríamos tido o 25 de novembro, teríamos tido a instalação em Portugal de uma ditadura tipo soviética. Eu espero que amanhã seja uma cerimónia que nos una todos, os mais à direita, os mais centro-esquerda e os mais centro-direita. Porque foi o dia em que verdadeiramente nós recuperámos uma liberdade que estava em risco. Estava em risco numa revolução que tinha tido excessos de tempo, como todas as revoluções têm, mas que nos tinha metido a todos num risco de não ter liberdade, não ter democracia, não ter liberdade de imprensa, não ter liberdade de opinião, não ter liberdade partidária, não ter liberdade de expressão.
os comunistas, os bloquistas, da altura, e não havia bloco, mas havia os parecidos, os MRPPs da vida, queriam fazer disto uma espécie de ensaio soviético, de destruição de tudo o que era Portugal. Então, como um bom historiador deve fazer, vamos consultar as fontes primárias e consultar os textos históricos que nos podem ajudar a explicar o que é que verdadeiramente se passou no 25 de novembro. E que se calhar não corresponde à narrativa que os mídia e até o Chega falam frequentemente. Estou aqui no site da própria Embaixada dos Estados Unidos e Consulado em Portugal. Temos uma página intitulada Um Caminho para a Democracia. Diálogos entre Mário Soares e o embaixador Frank Carlucci. Ora, vejamos. O verão quente. A liderança de Washington receava que forças pró-comunistas pudessem prevalecer após a Revolução dos Cravos em Portugal de abril de 1974. No entanto, com a chegada do embaixador dos Estados Unidos, Frank Carlucci, ficou confiante que o povo português votaria para permanecer ancorado na Europa, na NATO e na Aliança Transatlântica. Neste momento, Washington continuava a duvidar que Portugal se orientaria para a democracia e Mário Soares reunia-se frequentemente com Frank Carlucci numa sala, na altura uma lavandaria, para trocar ideias. Ou seja, Mário Soares, que na altura não era nem primeiro-ministro, nem presidente, não tinha qualquer cargo oficial ou poder oficial em Portugal, no governo português, qualquer instituição portuguesa. Mário Soares era apenas alguém que tinha estado exilado em França durante bastantes anos, alguém que tinha voltado e regressado apenas em 1974 para Portugal e que tinha ligações ao Partido Socialista, que ajudou a organizar o Partido Socialista e, curiosamente, é a pessoa escolhida para o embaixador americano ter contacto frequentemente a trocar ideias sobre o que é que se haveria de fazer para levar Portugal a se tornar uma democracia. Porque é que Mário Soares e porque não Francisco Sá Carneiro? Porque é que Mário Soares e não algum militar, algum general, outra pessoa do Partido Socialista ou do PS ou do PPD na altura, até mais moderado? Depois vemos que Carlucci convenceu o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, e o secretário de Estado, Henry Kissinger, que é um mestre da geopolítica, para todos os efeitos, a apoiarem a liderança democrática de Mário Soares em Portugal. Aqui vemos algumas fotos que eles colocaram. Ele aqui é a chegada do embaixador a Portugal. Está acompanhado ali de Donald Rumsfeld, okay, que era o secretário de Defesa da altura nos Estados Unidos. E aqui há uma citação interessante do presidente americano a dizer: precisarei ter uma garantia de que Portugal faz parte da mesma equipa que tem sido desde 1951 e não está a seguir uma direção diferente em direção a uma aliança diferente. Aqui ele está claro a referir-se à ditadura de Salazar, mas que aqui, de um ponto de vista positivo, porque ele está a dizer que são aliados desde 1951, ou seja, do regime de Salazar, do Estado Novo, e que não quer que Portugal siga uma direção diferente. Está-se a referir à União Soviética.
ou seja, que Portugal se mantenha aliado dos Estados Unidos e não um inimigo dos Estados Unidos. Depois temos aqui um telegrama muito interessante do Franco Carlucci para os Estados Unidos sobre o Mário Soares. Então ele diz que teve uma conversa privada com o Mário Soares, que o primeiro tema foi institucionalização do movimento das Forças Armadas. E Soares disse que o pior já tinha acabado e que podiam chegar a um compromisso com o movimento das Forças Armadas. Depois dizem que os comunistas têm estado a fazer muitas manifestações ou protestos em zonas rurais, mas que isto está a sair o tiro pela culatra e a população em geral está-se a voltar contra eles. Falam também do descontentamento de 2 generais que estão já muito chateados com os excessos. O Franco Carlucci diz ao Mário Soares que está preocupado com táticas violentas contra manifestações políticas e que seria bom que o movimento das Forças Armadas viesse a público condenar as táticas violentas. A Mário Soares disse que tinha condenado a violência, mas não oficialmente. E que tentou desculpabilizar o PCP, dizendo que não eram eles que estavam a perpetuar a violência, mas sim outros grupos dissidentes, como o MRPP. O PCP obviamente apoiava o MRPP, portanto. Depois deste telegrama ser enviado no dia a seguir, curiosamente, o movimento das Forças Armadas publicou um comunicado a dizer que condenava a violência. Ou seja, o movimento das Forças Armadas a comunicar aos seus apoiantes e membros que não deviam parar com a violência, deviam parar com atos de violência política, tal como o Franco Carlucci estava aqui a sugerir no dia anterior, para garantir que Portugal não ia cair no comunismo numa altura em que a Guerra Fria ainda continuava, porque a União Soviética só acabou uns 15 anos mais tarde, não é? Okay, aqui neste telegrama eles vão falar de movimento de elementos de paraquedistas que tomaram a base de Montreal, da Força Aérea, e que ainda havia aqui, no fundo, são militares de esquerda, ou extrema esquerda, que ainda estavam a fazer alguns movimentos, ainda estavam descontentes com alguns dos seus superiores, e estavam a tomar as coisas pelas próprias mãos. Eles aqui não sabiam se era um caso isolado ou se era alguma coisa mais organizada. No fundo não deu basicamente em nada, porque não eram muito organizados. Em seguida, depois Carlucci também prometeu apoio na reintegração dos retornados, que eram os portugueses que regressaram das colónias africanas. E aqui no fim temos Kissinger a dizer que, apesar de não concordar muitas vezes com o que Carlucci fazia, deu-lhe os parabéns no fim por um trabalho bem sucedido em Portugal e por terem impedido a influência soviética e mantido Portugal do lado dos Estados Unidos e da NATO. E depois Mário Soares também condecorou Carlucci com uma medalha em 2003. E agora vamos aqui a uma parte mais interessante para mim, que são documentos históricos das conversas entre os americanos. E vamos aqui só ver algumas passagens. Aqui Carlucci diz que Soares, como parte dos moderados, tem uma hipótese de lutar, apesar dos comunistas terem forte presença nos mídias e nos sindicatos e também com o movimento das Forças Armadas. Que os comunistas são dedicados e difíceis de enfrentar. Temos ainda o Carlucci a dizer que existe o risco de uma invasão de Espanha, uma influência espanhola através de Spínola, mas que Spínola está completamente desacreditado em Portugal.
Aqui uma parte interessante em que o secretário de Estado diz que ele quer meter na cabeça do embaixador Carlucci que eles querem uma agenda política agressiva e que isto vai acontecer de uma maneira ou outra e que vão fazê-lo com ele ou sem ele, ou seja, o próprio secretário de Estado a ameaçar o seu embaixador, o embaixador americano que estava em Portugal, que ele tinha que agir e a agenda tinha que ir em frente e se fosse preciso eles até o dispensavam e arranjavam outro no lugar dele para fazer as coisas e levar isto avante. Ou seja, a agenda americana em primeiro lugar, independentemente de quem o faça. Independentemente da vontade portuguesa ou do que interessa aos portugueses ou de umas eleições democráticas e toda a narrativa que é vendida. Entretanto, falam aqui bastante de dinheiro, que a certa altura o Carlucci diz que podem começar a pedir por armas se isto se tornar uma guerra civil. Portanto, a narrativa de que estaríamos perto de uma guerra civil é real e que vão poder usar dinheiro de forma escondida no campo político. Ou seja, usar dinheiro americano de forma escondida na sombra no ramo político. E que o secretário diz que está mais interessado em apoiar a organização dos partidos. Aqui depois falam mal da organização política de Soares, que ele mesmo que até os britânicos já lhe tinham oferecido ajuda e que ele não usou essa ajuda organizacional de forma eficaz. Ou seja, estão a chamar o Soares de uma pessoa incompetente que não usou os recursos que lhe deram. E a seguir o Carlucci também diz que o PPD, ou seja, o PPD, o partido de Sá Carneiro, também precisava de ajuda. E o secretário concorda. E pelo visto ele até já tinha escrito um briefing sobre isso. Depois o secretário confirma que deixa-me garantir que não deve estar restringido com o dinheiro, ou seja, diz-nos que nós vamos encontrar o dinheiro. Ou seja, a agenda americana é para ir em frente, o cavalo em que eles apostaram é para vencer a corrida e eles vão usar todo o dinheiro que for possível, dinheiro infinito, ou seja, custa o que custar, diz-nos que nós encontramos o dinheiro. Nós vamos buscar o dinheiro e o nosso cavalo vai ganhar, independentemente do que acontecer, independentemente de as pessoas quererem outra coisa, de haver eleições. Antes das eleições já tinham decidido quem vencia as eleições. Depois eles ainda dizem que vão examinar o pedido de armas, para o caso ser preciso. Depois eles falam aqui do risco do programa, estão aqui a tentar medir e pesar os riscos de algumas pessoas envolvidas, mas que no fundo o Carlucci diz que vale a pena correr o risco e que já se podem tentar mover na questão económica. E o secretário de Estado diz que vão passar um programa no Congresso para mover o dinheiro e que deve ser feito em largas figuras. E o Carlucci indica que deviam tratar-se de 60 a 70 milhões de dólares. 60 a 70 milhões de dólares. Ora, isto é em 1975, não é? Pronto. 60 a 70 milhões de dólares. Assim é difícil perder umas eleições ou não ser o primeiro-ministro no ano a seguir. Depois aqui o secretário de Estado faz uma chamada de atenção a dizer a todos que vocês devem saber que estamos claramente numa situação revolucionária em que não há recompensas para perder de forma moderada. Que a última coisa que ele quer é uma tentativa de golpe e comunistas no poder, basicamente. Carlucci depois diz que os comunistas são uma força poderosa, diz que os portugueses não são lutadores, mas sim instintivamente pessoas de compromissos. É curioso estes comentários que eles fazem aqui sobre
os portugueses não serem lutadores, mas serem antes de compromissos. Gosto deste comentário aqui em que eles dizem que os políticos portugueses são ingênuos nas suas teorias políticas e económicas. Isto é ótimo para os americanos porque depois é mais fácil enganar os políticos portugueses ingênuos. Pois o secretário diz aqui que a situação em Portugal faz lembrar no Chile, em que o Allende estava a tentar concorrer a eleições e que na altura o Estado americano não quis apoiar o único homem que era capaz de concorrer com o Allende, e depois isso levou com que o Allende ganhasse. Então basicamente o que o secretário de Estado a dizer para não repetirem o mesmo erro que fizeram no Chile, e que desta vez deviam apoiar o candidato que pode vencer, que é Mário Soares, mesmo que ele não seja a opção mais à direita, mesmo que ele seja apenas um socialista, marxista, que devem apoiar no cavalo que pode ganhar com a força toda, senão arriscam-se a perder um aliado ou a perder o mercado para os Estados Unidos. Mais uma vez, aqui os americanos a dizer que querem os comunistas fora. Isto é a prioridade número 1. Depois temos aqui um memorando da Henry Kissinger para um programa de ação secreta, programa de ação secreta em Portugal. Eles estavam basicamente a debater se deviam lançar um programa de secreto para agir em Portugal, para reforçar as forças democráticas e enfraquecer os comunistas, nomeadamente o movimento das Forças Armadas. E aqui os pontos essenciais era que deviam secretamente apoiar os oficiais moderados dentro das Forças Armadas, ou seja, eles queriam infiltrar as Forças Armadas e subverter pessoas de relevância e de poder dentro das forças de movimento das Forças Armadas, apoiar os moderados e não os radicais, e tentar desacreditar os cardistas radicais. Também queriam expor o Partido Comunista através de ações também secretas. Queriam apoiar partidos moderados, especialmente o PS. Depois queriam canalizar dinheiro e apoio para partidos não comunistas e tentar apoiar mídias independentes e influenciar os sindicatos. Tem aqui as fontes desclassificadas, algumas partes ainda estão classificadas, ou seja, se vocês verem aqui ao site, alguns dos documentos ainda têm partes que estão classificadas e não dá para ler o que está escrito. Mas no fundo este memorando depois foi aprovado, foi a votos e foi aprovado, e no fundo o dinheiro chegou, a ajuda chegou, o movimento das Forças Armadas foi derrotado e quem foi instalado no poder foi o PS de Mário Soares. Depois temos aqui também mais um documento desclassificado. Isto é mais sobre a performance do Carlucci em Portugal. Em 1975, o embaixador americano apoiou o partido de esquerda socialista liderado por Mário Soares como contrapeso aos comunistas, em vez de apoiar os outros partidos muito mais moderados, Partido Social Democrático e outros partidos do centro sociais-democratas. Pois eles comentam aqui que é revelador que Soares já tinha sido elogiado por outros líderes eurocomunistas da variedade marxista-leninista, tais como o Partido Comunista Espanhol e o seu líder Santiago Carrillo. Ou seja, eles faziam aqui uma chamada de atenção que o embaixador americano Carlucci fez questão de apoiar o Mário Soares, que estava muito próximo dos comunistas, apenas um bocadinho mais moderado, e era tão próximo dos comunistas que até o Partido Comunista Espanhol e outros eurocomunistas da variante marxista, leninista, tinham elogiado Mário Soares. Ou seja,
eram amigos e tratavam-se com bons termos, e não Mário Soares, não sendo comunista propriamente dito, não estava muito longe disso, e que Carlucci poderia ter apoiado outras alternativas mais moderadas, mais à direita, se bem que dentro sempre da social-democracia, mas não o fez. E é por isso que se calhar temos a situação que temos hoje, de 50 anos de governo do PS, não é? Pronto, mas aqui dizem também que Soares dizia sempre que queria cooperar com os comunistas desde que usassem a via eleitoral para o poder. Isto não é veiculado na comunicação social, não é falado nos programas de comentário, não se fazem artigos sobre isto, mas a influência do Império Americano, a influência dos Estados Unidos, teve um papel fundamental para aquilo que se tratou do 25 de Novembro. E agora a questão é, sabendo isto, faz sentido o Chega a celebrar o 25 de Novembro? Porque não estamos a celebrar, no fundo, a vitória de Mário Soares e a vitória do Império Americano em, no fundo, avançar a sua própria agenda, e não nós avançarmos a nossa agenda, ou decidirmos a nossa agenda no mercado livre das ideias, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso poder de voto. Será que fizemos uma livre escolha, ou será que um empréstimo de um amigo de 60 a 70 milhões de dólares condicionou de tal maneira tudo o que se passou em Portugal, como nós vemos aqui no tal plano e no programa secreto? Tudo o que eles fizeram para, desde logo, subverter outros movimentos, financiar figuras prominentes em Portugal, certos políticos e não outros, estimular visita de jornalistas, basicamente manipular os mídias, estabilizar os sindicatos, estabilizar os comunistas. Ok, todas estas interferências do 25 de Novembro, é isto que se está a celebrar. Não sei se deveríamos celebrar isto, não é? Eu entendo, do ponto de vista metapolítico, trazer o diálogo do 25 de Novembro para a ribalta é uma tentativa de menorizar ou fazer questionar o mito do 25 de Abril, e atacar o mito fundamental do 25 de Abril, o mito da criação do regime, é útil para criar uma alternativa, mas o 25 de Novembro é, no fundo, uma vitória do Partido Socialista. É uma vitória de quem nós queremos derrubar. Pronto, vou lançar a questão. O que é que vocês acham? Sabiam disto? Sabiam que isto tinha acontecido no 25 de Novembro? E se, depois destas informações, faz sentido estarmos a celebrar o 25 de Novembro? Bem, a partir do momento que se celebra o 25 de Abril, porque não celebrar o 25 de Novembro? É preferível celebrar o 25 de Novembro até do que o 25 de Abril, porque a ameaça comunista era real, como nós vimos aqui nos relatórios dos serviços secretos americanos e nos comunicados do embaixador. Mas não foi uma vitória da direita, foi uma vitória da esquerda marxista sobre a esquerda soviética, e estamos a celebrar isto. Fica a questão. Podem deixar os vossos comentários, eu vou ler com atenção. Subscrevam e até à próxima.